Olá pessoal, eu sou a professora Luzilete, eu vou trabalhar com vocês o componente de ciências. E nós vamos abrir esta aula com o tema desenvolvimento das plantas, que é o capítulo 1 dessa unidade, né? Então vamos lá, gente, vamos abrir o nosso livro na página 136 e 137. Vamos ver se o meu quadro mágico funciona aqui. Vamos lá. Aqui, ótimo. Olha só, então a gente tem essa paisagem. Vamos analisar aqui. Primeiro, ela parece o quê? Parece o centro de uma cidade? Não, né? Parece um campo, um lugar mais voltado para as questões das plantas, do campo, do arborizado, né? É o que parece, olha só. Né? A gente encontra várias árvores aqui, tem os banquinhos embaixo da árvore. Mas não parece um simples parque, né? Porque olha como é grande, olha como é extenso, né? E aí a gente tem algumas plantas, algumas árvores, a gente tem um gramado, lá atrás a gente vê mais árvores. E olha lá as crianças, né? A gente tem aqui as crianças, o que as crianças estão fazendo nessa imagem? O que a gente vê elas fazendo? Provavelmente vocês já devem ter feito, ou se vocês não fizeram ainda, em breve terão a oportunidade de fazer, né? O que elas estão fazendo? Estão plantando árvores, né? Olha lá, ó, parecem árvores. Porque aqui, podem ver que aqui é um lugar onde só tem árvores. A gente não encontra plantas menores, né? A gente não encontra planta rasteira, além da grama, é claro. Então, muito provavelmente elas estão plantando árvores nesse bosque, nesse parque, nesse jardim, enfim. A importância dessas plantas, né? Por que a árvore é tão importante? Por que será? Porque a árvore, ela fornece o oxigênio, que é esse ar que é o gás que a gente precisa, né, para se manter vivo, para respirar. Quem produz esse oxigênio são as plantas. Vocês sabiam que lugares bem arborizados experimentam um dia de calor, bem calor. Se você entrar num lugar bem arborizado, você vai sentir uma diferença de temperatura. Você vai ver que no local arborizado a temperatura é mais fria, mais amena, diferente dos lugares que estão sem plantas, sem árvores, né? Então as plantas, elas são muito importantes para o meio ambiente. Né? Nós já aprendemos lá que plantas, elas são seres vivos também, então, portanto, elas crescem, elas nascem, elas crescem, elas se desenvolvem, elas se reproduzem, elas envelhecem e elas morrem. Como todo ser vivo, a planta também se alimenta e também respira. Só que a planta, ela tem um modo diferente de respirar da gente, né? Porque durante o dia, quando tem sol, que ela está produzindo o seu alimento, enquanto ela produz o alimento, ela libera para o ambiente o oxigênio, que é o ar que é o gás que a gente respira, né? E à noite, quando não tem mais sol, então ela começa a liberar para o ambiente o gás carbônico, que é o que a gente também libera quando a gente expira, não é isso? Então, olha lá, então as crianças estão produzindo, as crianças estão plantando lá a árvore dela. E por que será que é importante plantar árvores, então? Porque vocês sabem que muitas coisas que nós produzimos vêm das árvores, né? Quantas casas já não foram produzidas com tronco de árvores? A matéria-prima que vai para fazer o papel vem da árvore. Que outras coisas vocês têm aí na sua casa que são feitas de madeira? De onde é que vem a madeira? Né? Se não da árvore. Então pensa aí na sua casa. Aqui mesmo onde eu tô, tem a mesa que é feita de madeira. Provavelmente vocês têm o lápis de escrever que é feito de madeira. E se vocês olharem o lápis, dependendo da marca do lápis, vem escrito assim, ó. Árvore de reflorestamento. Quer dizer, as empresas que produzem lápis, algumas delas investem em reflorestamento. Porque não adianta só cortar, já imagina você vai cortando. Quanto tempo será que demora para uma árvore crescer? Olha uma árvore grande como essa, alta, né, de grande porte. Quanto tempo será que ela demorou? Quantos anos ela demorou para chegar nesse tamanho? Imagina só, quantas árvores são necessárias para construir uma casa? Quantas árvores são necessárias, né, para construir, por exemplo, mesas? Né? Não uma, várias mesas, várias cadeiras. Vários lápis, produção de milhares de lápis. Quantas árvores são necessárias?
Você já imaginou como vai ser se só cortar a árvore e não replantar? Uma árvore demora anos para crescer, então existem empresas que já investem no reflorestamento, porque a base da produção delas é a madeira. Então, se é a madeira, elas precisam produzir essa madeira, né? E a madeira só é produzida a partir da árvore, certo? Então, voltando à história do plantio, como é importante essa questão do plantar árvores, né? Árvores podem ser árvores frutíferas, elas podem ser ornamentais, quer dizer, elas só enfeitam, e as frutíferas são aquelas que nos dão frutos. Então, vamos para a próxima página. Olha lá. Aí a gente tem, então, nesse capítulo, como eu conversei com vocês, nós vamos falar sobre o desenvolvimento dessas plantas. Lá na primeira imagem, a gente já viu que as crianças estavam plantando árvores, né? Então, porque a gente sabe que, como todo ser vivo, essa árvore também vai se desenvolver, né? E para se desenvolver, ela vai precisar de alimento, né? Ela vai precisar de cuidados, assim como a gente. Não os mesmos cuidados, mas alguns cuidados para que ela cresça saudável, para que ela seja uma árvore frondosa, para que ela cresça com uma árvore saudável, de tronco saudável, não é isso? Daí diz assim, ó, nesse capítulo você vai estudar seres vivos muito importantes para o equilíbrio da vida na Terra, as plantas. Então, a gente já viu algumas das funções das plantas, né? Algumas das vantagens das plantas para o meio ambiente. Além disso, existem muitos animais que moram nos troncos e nos galhos de árvores. Existem outras plantas que a gente chama de parasitas, que se grudam no tronco ou na raiz de outras árvores e se alimentam da seiva dessas árvores. Então, além delas melhorarem o meio ambiente, porque elas são grandes filtros para o meio ambiente, né? Veja que durante o dia a árvore precisa do gás carbônico para produzir o seu alimento, para fazer o processo da fotossíntese. Então, quando ela precisa do oxigênio, ela faz o quê? Ela filtra esse oxigênio do ambiente, que é liberado pela nossa respiração, que é liberado lá pelo carburador do carro, que é liberado pela chaminé da fábrica, que é liberado pela queima, né? Quando eu queimo coisas, eu estou liberando CO2 para o ambiente, que é o material, que é o gás que a planta utiliza para fazer a fotossíntese durante o dia, né? Então, as árvores, elas ajudam nesse equilíbrio do meio ambiente. E ali, ó, na Conversa Vai, a gente já conversou um pouquinho, né, sobre o que as crianças estavam fazendo. E agora a gente vai chegar aqui no Conversa Vem, que olha lá, as crianças da imagem da abertura estão plantando uma árvore, né? Todas elas estão plantando uma árvore. Se você já plantou uma árvore ou qualquer outra planta, sabe que elas precisam ser plantadas em locais apropriados para que possam crescer. Isso é uma informação importante, gente, porque não dá para plantar árvore em qualquer lugar ou qualquer árvore em qualquer lugar. Existem plantas que se adaptam mais facilmente a ambientes mais secos, mais áridos, sem pouca água, né? Existem outras plantas que não. Existem outras plantas que precisam, né, de lugares mais úmidos, que precisam de temperaturas mais frias. Então, a gente tem que conhecer as plantas, né, para que a gente saiba que elas não dão em qualquer lugar. Que por isso é que as florestas são muito diferentes de acordo com a região. Por exemplo, vamos falar do Brasil. Lá na região norte, que é uma região onde chove muito, é uma região que tem muitos rios, é lá que fica a nossa floresta amazônica. Será que é comum eu encontrar na floresta amazônica plantas, árvores que eu encontro, por exemplo, no Cerrado, que é ali na região centro-oeste do Brasil? Será que lá na floresta amazônica eu vou encontrar tipos de planta que eu encontro no sertão nordestino, no sertão brasileiro, que são plantas que precisam de menos água, né? Que se adaptam a temperaturas altas, se adaptam ao terreno seco? Não, né? São plantas diferentes, são biomas diferentes, né? Então a gente vai encontrar uma diversidade de flora no país de acordo com a região, por conta das condições climáticas, das condições do solo, tá certo? Então vamos lá, isso a gente começou para introduzir para vocês entenderem que as plantas, elas não dão todas as plantas em qualquer lugar. Para cada terreno, para cada temperatura,
é um tipo de planta que vai se adaptar, que vai que vai crescer, se desenvolver e se reproduzir naquele ambiente. Ali ainda no Conversa Vem, que a gente vai precisar preencher, diz o seguinte, vamos lá, se você já plantou uma árvore ou qualquer outra planta, sabe que elas precisam ser plantadas em locais apropriados para que possam crescer. Acabamos de conversar sobre isso. Afinal, as plantas também são seres vivos. Do que você acha que as plantas precisam para sobreviver? O que será que uma planta precisa? A gente já falou que como um ser vivo, ela se alimenta. E ela se alimenta do quê? Então ela precisa se alimentar. Só que a planta, diferente da gente, ela produz o próprio alimento, né? Ela vai produzir, ela vai fazer um processo que a gente chama de fotossíntese, que é a produção do próprio alimento. Mas para ela produzir esse próprio alimento, ela precisa ter o material, a matéria para fazer essa produção de alimento. Então vamos lá, vamos escrever então no nosso... Aqui vocês escrevem no quadro de vocês e eu escrevo aqui na minha folha, pode ser? Então olha lá, o que será que ela precisa? Se ela é um ser vivo, vamos pensar em nós, seres vivos, o que a gente precisa? A gente precisa de água? Com certeza, né? A gente precisa de água. A água é fundamental, aliás, boa parte do nosso organismo é feito, né, preenchido por água, então a água é fundamental. Se é para nós, é para a planta também, porque a planta também é um ser vivo. Então eu preciso de água? Preciso. Do que mais que a planta precisa? Será que a planta precisa de calor, de luz e calor? Precisa de luz e calor, né? Do que mais será que essa planta precisa? Ela precisa de sais minerais, que são as proteínas, sais minerais, vamos lá. E proteínas que ela encontra onde? Onde que ela vai encontrar esses sais minerais? Eu vou pegar o sal da cozinha lá de casa e vou jogar na planta? Não! Esses sais minerais já estão lá no solo, lá na terra, né? São os nutrientes. Então essa planta também precisa de nutrientes que ela encontra na terra. E além de tudo isso, além de água, luz e calor, sais minerais, nutrientes, o que a planta precisa também? De cuidados. Principalmente quando é a planta lá da minha casa, que depende de mim, né? Então a planta precisa de cuidados, né? Precisa ser podada de vez em quando, precisa que a pessoa observe se a casca dela está soltando ou não, se ela está precisando de mais nutrientes, se ela está precisando de mais água, né? Então tudo isso são elementos necessários para que essa planta cresça saudável, para que ela dê bons frutos, tá certo? Então, pessoal, hoje foi a nossa conversa sobre a importância das plantas. Na próxima aula, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Então, não percam essa nossa próxima aula. Espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.